A subida da prestação dos créditos à habitação e das rendas das casas está a empurrar cada vez mais pessoas para soluções de habitação precárias. O número de pessoas a viver em quartos sobrelotados, tendas e barracas tem vindo a aumentar em Portugal. Esta tendência não se deverá inverter no curto prazo, visto que os preços das casas continuam a aumentar. A subida dos preços da habitação em Portugal estava a abrandar há 3 trimestres consecutivos, mas a travagem dos preços das casas foi agora interrompida. Os preços das casas em Portugal voltaram a subir no segundo trimestre de 2023, depois de 3 trimestres consecutivos de desaceleração em que o ritmo das subidas era menor. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, os preços da habitação em Portugal aumentaram 8,7% no segundo trimestre de 2023, comparativamente com o ano passado. Por sua vez, o número de negócios realizados no mercado imobiliário diminuiu. Entre abril e junho de 2023, foram realizados 33.624 negócios de compra e venda de casas, traduzindo-se numa redução, face ao idêntico período do ano anterior, de 22,9%. Por sua vez, o valor total transacionado foi de 6,9 mil milhões de euros, o que também representa uma queda de 16,7% comparativamente com o igual período do ano passado. A redução do número de negócios de compra e venda de casas, bem como a redução do valor total transacionado, são indicadores que apontam para algum arrefecimento do mercado imobiliário em Portugal. No entanto, os custos da habitação em Portugal continuam muito elevados e continuam a crescer a um ritmo bem superior quando comparado com os salários oferidos pelas famílias portuguesas. Na falta de possibilidades em comprar ou arrendar uma casa onde possam viver, as famílias que residem em Portugal têm vindo cada vez mais a abandonar os seus sonhos e a ter de recorrer a soluções de habitação precárias. Ao consultar vários portais de imobiliário em Portugal, facilmente se verifica que o acesso à habitação nos principais centros urbanos de Portugal se encontra atualmente vedada às famílias de menores rendimentos, cuja única alternativa em muitos casos é procurar quartos em casas partilhadas situadas nas periferias das grandes cidades. Nos casos mais extremos, em que a falta de condições financeiras é mais evidente, o arrendamento de beliches em camaratas partilhadas com outras pessoas acaba por ser a única solução possível e viável do ponto de vista financeiro. O número de anúncios escritos em inglês e destinados à população estrangeira mais endinheirada tem vindo a aumentar. Por sua vez, verifica-se também um aumento do número de quartos disponibilizados em cada apartamento, sendo cada vez mais comum encontrar anúncios de arrendamentos de quartos inseridos em apartamentos T10, T15 ou até T20, em que será necessário partilhar o espaço com mais de uma dezena de pessoas. Dada a crise da habitação em Portugal, com os preços das casas, das rendas e dos quartos a subir, muitas famílias estão a enfrentar muitas dificuldades para acompanhar o aumento do custo de vida e estão a procurar alternativas para viver. Começaram a surgir recentemente, na comunicação social portuguesa e brasileira, casos de situações limite, tais como as verificadas no terreno privado da Quinta dos Ingleses, em Carcavelos, onde várias pessoas ocuparam o local e se encontram agora a residir em tendas. Situada entre a Praia de Carcavelos e a linha de comboio que liga Cascais a Lisboa, a Quinta dos Ingleses possui um enorme pinhal, bem como o Colégio St. Julian's. De acordo com uma notícia recente do jornal brasileiro O Globo, existem já várias pessoas a viver no local, sendo que 2 empregadas de limpeza brasileiras relataram ao jornal as dificuldades no acesso à habitação em Portugal, dando conta que se encontram agora a morar em barracas. Segundo a notícia do jornal O Globo, encontram-se já cerca de 30 brasileiros a viver em tendas na Quinta dos Ingleses, sendo que estas pessoas não possuem capacidade financeira para suportar as rendas e o aumento de custo de vida que se verifica em Portugal, nomeadamente na zona de Lisboa. Também noutra reportagem recente dada à comunicação social portuguesa, vários brasileiros relatam as dificuldades em pagar as elevadas rendas pedidas em Lisboa e a necessidade de viver em tendas para suportar o elevado custo de vida. A Segurança Social e a Câmara de Cascais encontram-se a acompanhar as famílias que vivem em tendas na Quinta dos Ingleses, em Carcavelos. No entanto, a Câmara Municipal de Cascais já veio afirmar que se encontra limitada na sua atuação, dado que o terreno é privado. Cada vez mais pessoas estão a deixar as suas casas e a ter de viver em tendas e barracas. A precariedade no acesso à habitação em Portugal começa a fazer lembrar tempos antigos e há várias décadas que parecem agora estar de volta a Portugal. Houve períodos ao longo da história de Portugal em que muitas pessoas viveram em barracas e tendas, especialmente em momentos de dificuldades económicas e instabilidade política. Após a Revolução dos Cravos do dia 25 de abril de 1974, que marcou o fim do regime ditatorial em Portugal, houve um grande fluxo de retornados das ex-colónias africanas. Por outro lado, a ditadura do Estado Novo, que durou décadas, deixou um legado de pobreza e desigualdade em Portugal.
Muitas áreas rurais e urbanas enfrentavam nessa altura carências significativas na infraestrutura e na habitação. O período pós-revolução viu uma rápida urbanização, com muitas pessoas a deslocarem-se das áreas rurais para as grandes cidades em busca de trabalho. Isso sobrecarregou a capacidade de construção de habitações adequadas para toda a gente. O país enfrentou restrições orçamentais após a Revolução, o que dificultou a construção de habitação social em larga escala para atender à elevada procura. Durante a década de 1980, Portugal enfrentou também uma escassez de habitações acessíveis, o que levou algumas pessoas a viver em barracas ou em condições precárias. A infraestrutura e a capacidade habitacional em Portugal estavam sobrecarregadas devido ao grande número de retornados que precisavam de um sítio para viver, e por isso muitos retornados foram alojados em acampamentos situados em escolas e edifícios públicos convertidos em abrigos temporários, à medida que chegavam a Portugal. O governo português também lançou programas de habitação social e outras medidas para ajudar os retornados a encontrar habitações permanentes. No entanto, a questão da habitação para os retornados foi uma das mais complexas que Portugal enfrentou durante esse período de transição. Esta realidade caótica que se viveu em Portugal há muitos anos atrás parece estar agora de volta ao nosso país. Existem cada vez mais pessoas a recorrerem a tendas, visto não terem dinheiro para arrendar um quarto ou um apartamento em várias regiões do país, nomeadamente em Lisboa. Os preços astronómicos das casas no mercado de compra e venda e de arrendamento são cada vez menos acessíveis às classes médias e baixas que oferem salários em Portugal. A precariedade no acesso à habitação em Portugal começa a ser notícia no estrangeiro e, para já, não existem grandes perspectivas que a situação melhore no curto prazo.